O som do piano deslizava como um sussurro de vento pelos corredores vazios da antiga escola de música nos subúrbios de Chicago. Clara Abrams, sentada em frente ao desgastado instrumento de madeira, tocava com os olhos fechados, como se toda a sua alma fluísse pelos dedos. Já era tarde, as sombras começavam a tomar conta dos cantos. E apenas os zeladores ainda permaneciam rondando o prédio. Para ela, aquelas horas roubadas depois do dia na loja de discos foram o único momento de verdadeira liberdade. Naquela tarde, enquanto Clara tocava as teclas compondo uma nova melodia, não percebeu que alguém a observava. Liel Abrams, um homem de terno cinza e aparência intensa, havia entrado no prédio para negociar alguns assuntos publicitários com a administração. Ao ouvir aquela música desconhecida e visceral, seus passos pararam, como se uma força invisível o tivesse ancorado na porta da sala de aula. Clara, absorta na sua composição, não ergueu os olhos até sentir uma presença. Abrindo os olhos, ela o viu, alto, elegante, com um brilho de fascínio nos olhos. Essa composição é sua? Perguntou Liel, a voz ecoando fracamente na sala vazia. Ela assentiu, um pouco envergonhada. É incrível, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Você tem alguma gravação? Clara balançou a cabeça. As gravações custavam dinheiro e seu salário mal dava para pagar o aluguel de seu pequeno apartamento. Liel sentou-se sem pedir permissão na beirada do banquinho. Tirou um cartão de visita e estendeu-o para ele. Eu trabalho em uma agência de marketing musical, explicou ele. Gostaria de conversar com você sobre algumas opções para promover sua música. Poderíamos nos encontrar para discutir isso. Uma semana depois, encontraram-se num pequeno clube de jazz. Um daqueles lugares onde as paredes absorviam as notas como um amante ávido. Clara chegou nervosa, mas o sorriso aberto de Liel imediatamente a tranquilizou. Conversaram durante horas, sobre música, sobre sonhos, sobre estratégias para encontrar seu público. Clara mal ouviu as palavras, ela ficou hipnotizada pela voz profunda e um pouco rouca daquele homem que a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando, quase sem pensar, confessou que também escrevia letras e cantava, Liel olhou para ela com um misto de surpresa e admiração. Canta alguma coisa, ele pediu, apoiando-se na mesa com interesse. Clara olhou em volta. O lugar estava quase vazio, apenas alguns velhos tomavam café num canto. Ela respirou fundo e, num sussurro trêmulo, começou a cantar uma de suas primeiras canções, uma história simples sobre uma garota que sonhava em voar além dos telhados cinzentos de seu bairro. Sua voz, a princípio tímida, foi crescendo, preenchendo o espaço com uma pureza comovente. Quando terminou, Liel ficou sem palavras. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para ela, como se tentasse memorizar cada nuance do seu ser. Você é incrível, ele finalmente disse, calmamente. Faremos o mundo ouvir você. Clara. Eles se casaram secretamente 6 meses depois. Não houve grandes celebrações nem vestidos de renda, apenas um simples anel e uma promessa silenciosa sob o céu cinzento de Chicago. Eles continuaram morando em seu pequeno apartamento de um quarto, onde as paredes vibravam ao ritmo dos sonhos compartilhados. Clara trabalhava na loja durante o dia e, à noite, se apresentava em pequenos bares que Liel procurava para ela com muita dedicação. Ele assistia a todos os shows, sentado na primeira fila, com os olhos fixos nela, como se cada nota que saísse de sua garganta fosse um milagre. Aos poucos, eles foram construindo seu pequeno império. Liel, com seu instinto natural para os negócios, negociou performances, desenhou cartazes, criou presença nas redes sociais. Clara, com sua voz cada vez mais confiante, conquistou corações um por um. Não foi apenas talento, foi sinceridade. Foi fogo. E o povo, faminto pela verdade num mundo de artifícios, respondeu com uma paixão que surpreendeu até os donos dos clubes. À noite, na minúscula sala de estar, compunham juntos. Clara inventava melodias ao piano, enquanto Liel sugeria alterações nas letras, sempre insistindo na importância da autenticidade. As pessoas não querem perfeição, disse ele. Eles querem ouvir algo que os faça sentir que não estão sozinhos. Inspirada por suas palavras, Clara escreveu canções sobre sua infância solitária no orfanato, sobre seu primeiro amor na adolescência, sobre os medos que ainda rondavam na escuridão de sua mente. Cada nota, cada verso, era uma confissão aberta, uma cicatriz transformada em música. Foi Liel quem teve a oportunidade que mudaria suas vidas. Uma noite, ele voltou para casa, com o rosto iluminado por uma emoção irreprimível. Consegui um teste, anunciou ele. É um estúdio pequeno, mas eles têm contatos na indústria. Se gostarem, suas músicas poderão ser tocadas na rádio local. Clara mal conseguia respirar. Ela havia sonhado tantas vezes com aquele momento que agora, diante de sua realidade iminente, o medo a paralisou. E se eu falhasse? E se não bastasse? Liel, percebendo sua angústia, abraçou-a com força. Você vai conseguir. Ele sussurrou. Você apenas tem que ser você mesmo. Isso é o suficiente.
Na noite anterior à audição, Clara não dormiu. Ele ficou deitado na cama olhando para o teto, imaginando todas as maneiras pelas quais sua vida poderia mudar se ele conseguisse. Uma casinha, um jardim, talvez um cachorro, uma vida que até então parecia inatingível. No dia da audição, sua voz tremeu durante a primeira música. Mas ela logo encontrou seu centro. Sua verdade. Cantou como se sua vida dependesse de cada nota e, ao terminar, o silêncio expectante da sala valeu mais que 1000 aplausos. Uma semana depois, sua primeira música foi tocada na rádio local. Ainda não foi um grande sucesso. Mas para Clara foi como ouvir a promessa de um futuro finalmente se abrindo diante dela. Seu calendário estava repleto de apresentações. Já não eram os bares escuros e esquecidos de antes, agora cantava em conceituados clubes de jazz, onde o público sabia valorizar uma voz autêntica. Clara aprendeu a ler o público, a ajustar o seu repertório de acordo com os suspiros e silêncios da sala, a fazer de cada concerto uma viagem emocional. Liel, entretanto, permaneceu como sua sombra incansável. Ele negociou contratos, marcou entrevistas, certificou-se de que cada detalhe estava perfeito. Comprou equipamentos de som profissionais, microfones de última geração, monitores de estúdio, tudo para que Clara pudesse gravar demos com a qualidade que merecia. Em casa, o seu pequeno apartamento foi transformado numa oficina de criação constante. Eles se reuniram com outros músicos. Improvisaram jam session que duraram até o amanhecer. O saxofonista num clube, o contrabaixista noutro, todos atraídos pela paixão e pureza de Clara. Todas as noites, antes de dormir, Clara e Liel conversavam sobre sonhos. De discos, de digressões, de palcos iluminados onde o nome de Clara Abrams brilhava em neons. É o mais importante, nunca perder a essência, a sinceridade que conquistou seu primeiro público. Quando os primeiros críticos começaram a escrever críticas elogiosas, Clara sentiu como se estivesse trilhando um território desconhecido e perigoso. O sucesso foi inebriante, mas também assustador. Porém, enquanto Liel estivesse ao seu lado, ele sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. Eles começaram juntos, dois sonhadores em um mundo que era grande demais. E agora, quando o nome de Clara começou a murmurar pelos cantos da cidade como uma promessa de algo novo, de algo autêntico, parecia que não havia limites para o que poderiam alcançar. Juntos, o sucesso veio como uma onda imparável, varrendo tudo em seu caminho. Cada nova música de Clara subia posições nas paradas locais. Os concertos já não eram realizados apenas em clubes de jazz, mas sim em grandes teatros, com ingressos esgotados semanas antes. Seu nome apareceu em revistas, programas de rádio e capas de jornais. Nas redes sociais, os fãs multiplicavam cada publicação sua como se fosse um tesouro. E ainda assim, algo no coração do seu pequeno mundo começou a ranger. Liel, que durante tanto tempo foi sua rocha, seu motor silencioso, começou a mudar. No início eram pequenas coisas, chegava atrasado aos ensaios. Parecia distraído nas reuniões, e esquecia detalhes importantes. Clara achou que era o cansaço, a pressão dos seus novos compromissos. Mas logo a distância ficou mais evidente. Nos jantares, em vez de falar sobre novos projetos ou sonhar com shows futuros, Liel se trancava no celular, mandando mensagens intermináveis. Suas respostas às perguntas de Clara tornaram-se curtas e monótonas. Estou ocupado, disse ele, sem erguer os olhos. Em quê? Ela insistia às vezes, buscando uma conexão que parecia escapar por entre seus dedos. Trabalho. Você não vê tudo o que temos em mãos. Mas não foi o trabalho que ocupou a mente de Liel. Sem que Clara soubesse, uma nova figura havia entrado em suas vidas, Lulu Gardiner, a jovem secretária da agência onde Liel ainda colaborava ocasionalmente. Lulu entrou em cena como um sussurro, eficiente, discreta, sempre sorrindo de um jeito que parecia inocente. Ofereceu-se para ajudar com a papelada do show, para organizar a agenda de Clara, para cuidar das tarefas que, segundo ele, ocupavam muito tempo de Liel. No início, Clara ficou grata, mas logo percebeu um tom diferente nos olhos de Lulu quando ela falava de Liel. Uma faísca muito pessoal, muito intensa. O relacionamento entre Liel e Lulu evoluiu rapidamente, alimentado pela admiração cega dela e pela necessidade insatisfeita de reconhecimento dele. Liel, que durante anos foi o arquiteto silencioso da ascensão de Clara, começou a se ressentir do papel secundário ao qual havia sido relegado. Não importava o sucesso que ela tivesse, quantos prémios ou contratos conseguisse, em cada fotografia, em cada entrevista, seu nome ficava de fora, como uma nota de rodapé. Com Lulu, porém, Liel foi o protagonista. Ela olhava para ele como se ele fosse o centro do universo. Ria de suas piadas, valorizava suas opiniões, e aos poucos essa necessidade de se sentir importante foi crescendo até devorá-lo. O primeiro beijo foi um acidente. Ou pelo menos foi o que Liel disse a si mesma. Eles estavam revisando trabalhos tarde no escritório. Muito próximos, muito cansados. Um toque de mãos,
Um olhar demorado e de repente o mundo inteiro ficou reduzido ao gosto proibido de novos lábios. Nós não deveríamos, Lulu sussurrou, mas ela não se afastou. Depois daquele primeiro beijo, não havia como voltar atrás. Reuniam-se em cafés distantes do centro. Inventavam reuniões de trabalho inexistentes. Partilhavam mensagens codificadas que faziam o sangue ferver de ansiedade. Para Liel, cada encontro com Lulu era como uma injeção de vida. Uma fuga da crescente amargura que sentia em casa. Clara, alheia à traição que se formava sob seu teto, continuou a confiar no marido. Ao perceber que ele estava mais distante, mais irritado, atribuiu isso ao estresse. Quando Liel começou a passar noites inteiras fora de casa, alegando compromissos de trabalho, ela justificou. O sucesso, dizia-se, sempre traz sacrifícios. Foi só numa tarde chuvosa, enquanto recolhia documentos que Liel havia deixado esquecidos na cozinha, que Clara tropeçou na primeira evidência tangível, um cartão de visita de um escritório de advocacia de divórcio. Desgastado pelo uso, o impacto foi como um soco no estômago. Divórcio, porque, quando tudo começou a desmoronar, a partir daí Clara passou a observar cada ligação atendida em sussurros, cada mensagem apagada rapidamente, cada desculpa para não acompanhá-la em eventos importantes. Tudo se encaixava em um padrão que ele não queria admitir. Certa noite, depois de uma cansativa sessão de entrevistas, Clara chegou em casa mais cedo do que o esperado e encontrou Liel em seu escritório. Falando ao telefone, ele não a ouviu entrar. Sim, fiz perguntas, disse ele em voz baixa. Com a casa nova será muito mais fácil. Em caso de divórcio, tudo fica dividido ao meio, mesmo que ela tenha comprado sozinha. Clara sentiu como se o mundo estivesse desabando sob seus pés. Ele não tinha simplesmente deixado de amá-la, ele planejava assumir metade do que ela havia construído. A traição de Liel não foi impulsiva nem apaixonada. Ela era fria e calculista. Foi o tipo de traição que se prepara como uma operação militar. Com chamadas a advogados, planos de contingência, manipulações silenciosas. E ele não estava sozinho. Clara lembrou-se então de todos os olhares cúmplices entre Liel e Lulu, dos cochichos, das ausências justificadas. Não era apenas uma questão de dinheiro. Foi também a substituição cruel e premeditada do seu lugar na vida de Liel. Mas Clara não era a mesma jovem e ingênua que tocava piano numa escola vazia. Ele lutou por cada nota, cada palco, cada aplauso, e ele não iria deixá-los tirar sua vida sem lutar. Ela respirou fundo, contendo as lágrimas que ameaçavam transbordar. E prometeu a si mesma que se Liel quisesse jogar, jogaria melhor. Não haveria cenas, nem súplicas, apenas paciência, ardiloso, tempo. Naquela noite, enquanto Liel dormia profundamente ao lado dela, Clara abriu silenciosamente o computador e começou a procurar o contato de um investigador particular. O primeiro movimento no tabuleiro já foi feito. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Clara logo contatou Ron McKenzie, um investigador particular com uma aparência astuta e um rosto desgastado pelos anos. O homem não fez perguntas desnecessárias, ele simplesmente aceitou a tarefa. Ciente de que havia uma história obscura escondida sob a fachada impecável da cantora e de seu marido. Durante semanas, McKenzie seguiu cada movimento de Liel. Fotografias, gravações, trechos de ligações, locações. Aos poucos, o quebra-cabeça da traição foi tomando forma diante de Clara. As imagens eram incontestáveis. Liel e Lulu, juntas em restaurantes isolados, compartilhando jantares íntimos, trocando olhares que valem mais que 1000 palavras. Às vezes saíam de um hotel com apenas alguns minutos de intervalo, como que para manter a ilusão de discrição. Mas McKenzie foi além. Ele acessou registros de ligações, capturou mensagens comprometedoras e ainda obteve gravações de conversas em que Liel e Lulu discutiam abertamente o plano: divorciar-se de Clara, dividir os bens, ficar com a casa recém-adquirida. Ele não tem ideia, disse a voz de Liel, tingida de desprezo. Ele pensa que tudo é dele. Mas a lei está do nosso lado. Quando assinarmos o divórcio, vamos comemorar em nossa nova casa, acrescentou Lulu, rindo. Clara ouviu as gravações uma noite em seu estúdio, com o Jazz, seu cachorro, cochilando a seus pés. Cada palavra foi como uma facada. Cada risada era uma traição mais profunda. Mas quanto mais eu ouvia, menos tristeza sentia. A ferida sangrenta se transformou em fúria fria e precisa. Ele não chorou. Ele não gritou. Ele não enfrentou Liel imediatamente. Ela entendeu algo essencial: eles acreditavam que ela era ingênua, fraca, controlável. E essa era a sua vantagem. Nas semanas seguintes, Clara aperfeiçoou sua estratégia com a precisão de um maestro de orquestra. Enquanto continuava a cumprir os seus compromissos profissionais, enquanto continuava a sorrir nas entrevistas e a dar autógrafos, tecia silenciosamente a teia que apanharia os seus traidores. Primeiro, ele contratou uma equipe jurídica de alto nível. Não apenas advogados de divórcio,
mas especialistas em proteção de bens e difamação. Ele deu a eles todas as evidências coletadas por Mackenzie. Ela pediu que preparassem tudo para agir rapidamente quando ela desse o sinal. Segundo, você atualizou seus contratos e contas bancárias. Ele protegeu sua nova renda, transferindo o dinheiro para fundos separados criados em nome de sua gravadora, protegidos por cláusulas que Liel não poderia tocar mesmo com a ordem judicial mais agressiva. Terceiro, ele planejou seu próprio contra-ataque midiático. Com a ajuda de seu agente de relações públicas, ela planejou uma série de entrevistas. Não para chafurdar na autopiedade, mas para construir uma narrativa poderosa, a de uma mulher traída que, longe de desmoronar, transformou sua dor em arte. Ele preparou respostas para as inevitáveis questões sobre sua vida pessoal, não negaria a traição, mas também não se perderia em detalhes sórdidos. Eu falaria sobre força, resiliência, renascimento, porque ele sabia que a verdadeira punição para Liel não seria apenas perder sua parte no saque. Seria vê-lo falhar enquanto ela subia ainda mais. Enquanto isso, deixou Liel continuar acreditando que tudo estava sob seu controle. A oportunidade perfeita surgiu quando Liel, confiante em seu plano, enviou-lhe formalmente os papéis do divórcio. Clara recebeu-os uma manhã, na cozinha, enquanto tomava o seu primeiro café. Não houve lágrimas, apenas um sorriso amargo. Conheceu ele e Lulu em um restaurante discreto, o mesmo onde havia assinado alguns de seus primeiros contratos importantes. Uma escolha simbólica. Liel chegou com um sorriso falso nos lábios. Lulu, elegante mas nervosa, sentou-se ao lado dele. Eles pensaram que era uma negociação simples. Clara, com uma serenidade assustadora, colocou um envelope grosso sobre a mesa. Dentro estavam as fotografias, as transcrições das mensagens, as gravações. Antes de falarmos sobre os termos, disse ele, olhando-os diretamente nos olhos. Quero que vocês vejam isso. Liel folheou as provas, ficando mais pálido a cada página. Lulu cerrou a mandíbula, tentando manter a compostura. Isso não prova nada. Ela gaguejou no final. Clara sorriu. Ah, claro que importa. E o melhor é que isso não importa mais. Porque isso, ele disse, apontando para o envelope, não é para os tribunais. É para a imprensa. O pânico cruzou os rostos de Liel e Lulu. Clara apoiou os cotovelos na mesa e baixou a voz. Tenho 15 entrevistas marcadas para o mês que vem. 3 capas de revistas. 2 programas de televisão. Você sabe quantas pessoas ouviriam essa história? Liel abriu a boca para protestar. Mas Clara o interrompeu. Não preciso te acusar de nada. Apenas digo a minha verdade. E mostro algumas ilustrações. Acrescentou, deslizando discretamente algumas das fotos mais comprometedoras. O silêncio foi absoluto. Clara levantou-se, deixando o envelope sobre a mesa. Eles desistem do processo. Eu fico com a casa. Eles não tocam em um centavo dos meus royalties. E desaparecem da minha vida. Ele olhou diretamente para Liel, sem nenhum traço de amor nos olhos. Se eles não aceitam, eu começo a falar. E acredite, eu sei contar uma história. Ele saiu sem olhar para trás, deixando os 2 traidores afundados no próprio medo. No dia seguinte, o advogado de Liel ligou. Eles aceitaram os termos. O divórcio foi assinado em silêncio, sem escândalos públicos, sem lágrimas. Mas Clara sabia que a verdadeira vitória não era legal. A verdadeira vitória foi a liberdade. Na sua nova casa, Clara guardou todas as fotos antigas, as lembranças da sua vida com Liel, numa caixa que colocou no canto mais esquecido da garagem. Ele não os destruiu. Eu não precisava fazer isso. Esquecer seria um castigo mais cruel. A música encheu sua vida novamente. Jazz, seu companheiro inseparável, a acompanhava em longas caminhadas pelo parque. Novas canções começaram a surgir de seu piano, melodias impregnadas de força, de dor transformada em beleza. Nas entrevistas, Clara falou sobre a importância de seguir em frente, de encontrar em si a coragem de renascer. E embora os jornalistas bisbilhotassem em busca de escândalos, ela respondia sempre com a mesma calma implacável. Às vezes a vida nos tira o que achamos que precisamos, só para nos mostrar que éramos capazes de muito mais. O público a adorava ainda mais. Não só pela sua voz, mas pela sua coragem. Enquanto isso, Liel desaparecia lentamente do radar público. Sem o brilhantismo de Clara, suas tentativas de relançar sua carreira como produtor fracassaram. Rumores sobre sua traição, embora nunca confirmados oficialmente, se espalharam como um incêndio. Seu nome tornou-se sinônimo de oportunismo. Clara, por outro lado, continuou a subir. Após o divórcio, a casa que ele sonhara dividir com Liel parecia vazia. O eco dos seus próprios passos nos amplos corredores. O silêncio da noite quebrado apenas pelo suspiro silencioso de Jazz. O Golden Retriever que a seguia por todo o lado. Tudo lembrava a Clara que agora estava sozinha. Mas não foi uma solidão amarga. Era uma solidão cheia de possibilidades. Nos primeiros dias, ela se forçou a permanecer ocupada.
Arrumou o estúdio de música. Reorganizou os móveis. Trocou as cortinas pesadas por tecidos leves que deixavam entrar mais luz. Retirou os retratos de casamento das paredes, guardando-os numa caixa que trancou no canto mais afastado da garagem. Como um capítulo acabado de sua vida. Cada pequena mudança foi uma vitória silenciosa. De manhã, ele corria com Jazz nas trilhas do parque. O ar fresco clareou sua mente e cada passo era como se livrar da tristeza. À tarde, compunha novas músicas em estúdio, deixando suas emoções fluírem em forma de notas e letras. Não eram canções de lamento, eram hinos à resiliência, à esperança. O processo de gravação do novo álbum começou logo depois. Desta vez, Clara teve total controle criativo. Escolheu cuidadosamente cada músico, cada técnico de som, cada produtor. Queria que o álbum refletisse quem ela era agora, uma mulher que havia chegado ao fundo do poço, mas que usou esse mesmo abismo como impulso para renascer. Mark, o engenheiro de som, observou-a maravilhado enquanto trabalhavam juntos no estúdio. Nunca vi você assim, ele disse a ela uma noite, enquanto ouviam uma gravação perfeita na sala de controle. Nunca fui realmente livre antes, respondeu Clara, com um pequeno sorriso. Cada música era um fragmento de sua nova vida. Falaram de traição, sim, mas também de redescoberta, da alegria silenciosa de confiar novamente em si mesmo, da força que se encontra na dor, quando se opta por não se deixar destruir. Quando gravaram a última faixa, Clara trouxe uma garrafa de champanhe para o estúdio. A equipe brindou a ela, à sua música, ao seu futuro, pela primeira vez em muito tempo. Ela sentiu como se estivessem celebrando Clara, a pessoa, e não apenas Clara, a artista. O lançamento do novo álbum foi um sucesso imediato. Os críticos que antes a tratavam com condescendência agora escreviam críticas apaixonadas, falando de uma impressionante maturidade musical, de uma voz que perfura a alma. As vendas superaram todas as expectativas. As estações de rádio transmitiram suas músicas. Os fãs encheram as redes sociais com mensagens de apoio e os promotores competiram para tê-la em seus palcos. Mas o que mais emocionou Clara não foram os números nem os prémios. Era andar na rua e ter alguém, um estranho, se aproximando de você e dizendo: sua música me ajudou a seguir em frente. Foi saber que sua dor não foi em vão. Apesar de tudo, a memória de Liela às vezes voltava em explosões inesperadas, passando por um café onde costumavam sentar-se juntos ou ouvindo uma música antiga no rádio. Mas não doeu como antes. Era como observar uma sombra distante no horizonte, presente. Sim, mas incapaz de alcançá-la. Certa tarde, enquanto revisava alguns documentos com seu novo consultor financeiro, ela recebeu uma carta. Não tinha endereço do remetente, mas ele reconheceu a caligrafia assim que viu seu nome escrito no envelope. Era de Liel. Por um longo momento, Clara segurou a carta nas mãos, sentindo o peso de tudo o que não foi dito. Depois, com uma serenidade arduamente conquistada, colocou-o na trituradora de papel. Não precisei ler desculpas, nem promessas vazias, nem arrependimentos tardios. Sua vida seguiu em frente. A nova digressão levou-a por todo o país, desde teatros históricos a grandes festivais ao ar livre. Cada concerto foi um triunfo pessoal. Cada aplauso foi uma confirmação de que seu talento, sua paixão e sua força eram dele e de mais ninguém. Durante as turnês, Clara formou uma nova família escolhida: músicos, técnicos, produtores que compartilhavam sua visão e seu amor pela música autêntica. Nos ônibus de turismo, nos camarins cheios de risadas e cumplicidades, Clara encontrou algo que há muito havia esquecido: a felicidade simples. Livre das expectativas alheias. Uma noite, depois de um concerto particularmente emocionante em Nova Orleans, Clara saiu para o terraço do hotel com Jazz. O cachorro deitou-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu colo. Ela olhou para as estrelas, para o vasto céu aberto, e pensou em tudo o que havia vivido. Não era a história com que sonhei quando era jovem, sentada em frente ao piano na antiga escola de música. Foi melhor, foi real. Ele aprendeu que a vida nem sempre se desenrola como se planeja. Que as pessoas que prometem ficar às vezes são as primeiras a sair. Mas também aprendi que cada ferida pode virar uma linda cicatriz. Uma história de superação. Seu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem do seu representante, mais um convite para um festival internacional. Clara sorriu, mas não respondeu imediatamente. O futuro pode esperar um pouco. Por enquanto, ela estava muito ocupada sendo feliz com seu presente. E em algum lugar no passado, um homem que tentou construir sua felicidade com base em sua traição estava lentamente caindo no esquecimento. Enquanto isso, Clara continuou jogando. E a sua música, mais livre e poderosa do que nunca, chegou diretamente ao coração do mundo.